Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos para mais um vídeo, na verdade um vídeo de recomendação de jogadores, recomendação no sentido de fazer uma brincadeira, fazer um clima leve. Eu admito que eu tinha parado de fazer esse tipo de vídeo, porque às vezes parece que a gente está recomendando num nível muito sério, falando, o Santos tem que contratar esse cara, tem que contratar aquele cara, como se a gente acompanhasse todos os futebols do mundo e manjasse todos os jogadores do mundo. Mas não é assim, a realidade é que a gente abre um Transfer Market, procura alguns jogadores, comentários, torcedores, notícias e tudo, e tenta resumi-los aqui pra vocês e trazer alguns jogadores que parecem interessantes, mas o clima tem que ser de brincadeira. Eu tinha parado de fazer esse tipo de vídeo porque é muito difícil de fazer um vídeo onde a galera não leve tão a sério, mas o Eduardo Jardim, aí eu deixo a recomendação do canal Jogo Falado, fez esse vídeo hoje bem num clima de brincadeira, e eu pensei, eu também posso fazer. E eu montei a minha listinha de jogadores que eu achei interessantes, que estão ou livres de contrato ou com contrato para acabar. Em um clima mais leve, mais de brincadeira, mas o Santos poderia estudar esse nome, e não como o Santos tem que contratar, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente até pode levar isso aqui para um outro nível, começar a falar depois de jogadores que talvez sejam na Série B, de outros campeonatos, como o espanhol. Como assim espanhol, Rex? Por exemplo, a galera pede Léo Batistão. Léo Batistão ficou em sexto lugar no Almeria. Não vai subir. E o Léo Batistão não é interessante? Tem gente que acha que é interessante. Então, quem sabe, o Indes, uma galera aí se animou pelo Bunda de Vento, né? O nosso Indes, que o Caixinha queria. Tava na segunda divisão inglesa. Então, a gente poderia trazer esses nomes também, até como forma de curiosidade, às vezes não só pro Santos, mas também torcedores que estiverem assistindo aí, terem também conhecimento de tais nomes. Eu acho que é interessante, um conteúdo diferente, um conteúdo mais legal e mais leve do que só ficar falando da desgraça que o Santos tá. Então eu vou trazer esses nomes aqui, mas eu peço que vocês não levem a sério, não achem que é um trabalho de scout nem nada do seu gênero, mas sim nomes que vão ficar livres e que podem ser interessantes, tá bom? Vamos lá, vamos começar a falar. Eu comecei pegando, igual mesmo o Edu, brasileiros que estavam sem contrato agora, e vou ser sincero que eu não achei nada demais. Rafinha Alcântara, tá todo mundo falando já do Rafinha Alcântara, o Rafinha, né, jogou no Barcelona, jogou no Inter de Milão e tudo mais, mas o que eu achei interessante nos números do Rafinha Alcântara é que no Al Arabi, que foi o último time dele, ele jogou 44 jogos, fez 9 gols, deu 10 assistências, não são números ruins, tá, do Rafinha Alcântara, são números bem interessantes. E aí muita gente pode falar, por que o Rafinha não joga, né, Rex? O Rafinha já jogou na seleção, né? Pra quem não sabe, o Rafinha fez 2 jogos pelo Brasil, já jogou até na seleção de base da Espanha. Por que o Rafinha Alcântara não joga mesmo tendo só 32 anos? E cara, a resposta é contratos altos, né? O Rafinha, ele tem um contrato muito alto. A gente fez aqui uma procura trazendo notícias do Rafinha. Fala, né, que foi oferecido. Não, isso aqui é bala, vamos ignorar. Mas tinha notícia aqui que falavam, né, do Flamengo, dele ter uma redução salarial, precisar de uma redução salarial. E o que pega pra mim é que o Rafinha, eu vejo como um jogador que não é tão ruim quanto dizem, na minha visão. Eu acho que pro nível do futebol brasileiro ajudaria, comporeria bem o elenco. Mas é isso, ele seria um jogador para completar o elenco e não para ser o craque do time. E ele pede um salário que é para um cara que é craque. Então, eu acho que se tivesse dentro financeiramente, o Rafinha poderia ser um jogador ali de segundo volante interessante. Meia, não sei, meia armadura não vejo tanto o Rafinha. Talvez com 2 meias o Rafinha se encaixe bem. Mas, no 4-4-2, né? Talvez aí o Rafinha se encaixasse bem. Mas o Rafinha fica aí como um nome de curiosidade aí. E aí, bom, pra mim brasileiro é só isso, tá? Vou ser bem sincero, brasileiro eu só vi o Rafinha. Então, vamos sair dos brasileiros. O Rodrigão, inclusive, já tá contratado para outro time, né? O próprio Edu falou disso. E aí, vamos pros outros nomes. Aqui a gente vai falar dos nomes estrangeiros, tá? Da lista, eu acho que são os nomes mais irreais, na real. Mas tudo bem. Eu começo pelo Vicente Aboubakar, você já deve ter visto vários times falando dele, ele é um jogador de Camarões. E o interessante do Aboubakar são várias coisas que eu vi pouca gente falando e por isso que eu quis trazer ele. Primeiro, ele tá sem clube. O Aboubakar, cara, na última temporada, agora em 24-25, de 28 jogos ele fez 25, 7 gols e 2 assistências, tá? São ótimos números que ele teve com o Hatayespor, tá? Então são bons números, ele não saiu por baixo. Diferente do Rafinha, que tá um tempo parado, não é o caso do Aboubakar. O Aboubakar vem jogando. O Aboubakar já teve vínculo com o Brasil. Ele já foi oferecido ao Corinthians, Palmeiras e Grêmio, mas não animou esses times. Então, o que é interessante? Esses caras, eles foram avaliados aqui no Brasil, então não é impossível ele vir ao Brasil, tá? Outros times ele já foi oferecido ao Brasil. Então, ele literalmente é um cara só que ele pede muito pra jogar lá pelo Camarões.
falam que ele já teve um caso de disciplina para fazer implante capilar. Mas o Aboubakar, cara, ele é um jogador que tem números muito interessantes, tá? Muito, muito, muito interessantes. O Aboubakar, na Copa da África, né, fez 6 jogos, 3 gols, né? Assim, 24. Na última temporada da Liga, ele meteu 25 jogos, 22 começando, 7 gols o Aboubakar fez, tá? 2 assistências, uma grande chance criada. Os números de passe dele são mais ou menos, mas interessantes até. Defensivamente, obviamente, não vai ter nada demais, mas ele é um finalizador nato, tá? Bem nato, uma taxa de conversão de 13%. E é um atacante que chegaria, na minha visão, para melhorar bastante o Santos. Ele tem bastante tempo lá na Liga, né? 22 jogos, 10 também, 5 gols. Então a gente vê que ele sempre tem números consistentes, o Aboubakar. E assim, é um jogador para ser avaliado. Eu acho que chegaria para ajudar bastante o Santos. Um que não dá para vir, eu lembrei dele, mas infelizmente eu descartei. É o Lozano, tá? O Brian Lozano, ele tá livre no mercado também. Mas o Brian Lozano, cara, pode ver, se você pegar todas as temporadas dele, na apertura, no clausura, ele jogou pouquíssimo, 6 jogos, 5 partidas, em 23, em 22, 2 jogos e 1 partida como titular. O Lozano, infelizmente, não tem como. Mas eu lembrei de Mário Rui. E o Mário Rui é um jogador interessante, ele é de Portugal, foi lateral da seleção, se não me engano, de Portugal por um tempo, né, 12 jogos na seleção de Portugal, jogou no Napoli, Empoli, Roma, e agora tá no Napoli, né, tava no Napoli e, bom, tá livre no mercado. O Mário Rui é um lateral bem mais equilibrado do que a gente está acostumado, ele marca bem, sabe, dá assistência, mas marca bem. E o que me interessou no Mário Rui, ele é um lateral esquerdo, que consegue jogar ainda, ele em 23, 24, ainda, na Copa não dá, né? Mas na Liga da Série A, né? Então ele tá falando da Liga de Elite da Itália, teve 21 jogos, 14 começando, tá? Ofensivamente, de fato, nada demais, 2 assistências, 3 grandes chances criadas, número de passes ok, mas nada demais. Mas defensivamente ele tem desarmes muito interessantes, ele tem um bom número de interceptações, bom número de desarmes, um bom número de recuperação de bola por jogo para um lateral. É um lateral interessante, cara, um lateral equilibrado, um lateral interessante. Eu acho que o Mário Rui ainda tem gás para queimar. Para quem não sabe, o Mário Rui foi analisado pelo São Paulo, que desistiu do Mário Rui no ano passado, porque o Napoli não queria liberar ele, teve dificuldade para conseguir a liberação do Mário Rui. E aí o Mário Rui rescindiu com o Napoli. Então assim, é um lateral que já foi analisado aqui no Brasil, que tem números interessantes, está mais velho, é claro, acho que não vai render mais de 1, 2 temporadas. Mas para a situação que o Santos está, na lateral esquerda, quem sabe, né? Pode ser. Eu acho que ainda não é uma posição emergente, mas é uma possibilidade interessante, até para outros times aí que precisam de lateral esquerdo, o Mário Rui. Trouxe um cara que eu achei que teria até pior, que é o Carlos Vela. O Carlos Vela eu buguei, né? Pode dizer que eu até procurei lesão aqui, a última lesão dele foi em 2022, então eu falei, oxe, por que o Vela não tá jogando? Por que eu pensei nisso? Porque eu entrei no perfil do Cabra, ele não tava jogando. Falei, oxe, Carlos Vela tá sem contrato. O Vela jogava bem, muito bem, jogou até no Arsenal o Vela. E eu fui procurar, cara, porque eu não tava entendendo o que aconteceu com o Carlos Vela. Eu lembrei, o Carlos Vela não se aposentou. Ele tirou um hiato do futebol em janeiro de 24, ficando sem clube. Tava sem clube desde o final de 23, após derrota na final da MLS Cup. Então ele tava bem. No entanto, em setembro de 24, ele renovou com o Las Vegas, né? E ficou até o final da temporada de 24. Mas não renovou, mas tá sem jogar, né? Ele parou. Então, o que aconteceu com o Carlos Vela? O Carlos Vela, de fato, parou. Se a gente pegar em 24, aqui ele tem apenas um jogo, um começando, porque foi onde ele tirou o hiato da carreira. Mas se a gente chegar em 23, que foi onde ele chegou na final, o maluco tem 39 jogos, 27 começando, 9 gols, cara, 9 gols, 7 assistências, 9 grandes chances criadas. De todo mundo aqui, é um dos caras que teve a melhor campanha em 2023, há 2 anos atrás. Então, é difícil de avaliar por causa do período de hiato do Carlos Vela, mas é um cara que é outro nível comparado ao Brasil. Entre um Verón e Carlos Vela, agora qual o preço do Carlos Vela? A gente tem que se analisar. Mas é um jogador interessante, eu admito que é um jogador que chama muito minha atenção, o Carlos Vela, tá bom? Bora lá, próximo que a gente vai falar é o Amartey. O Amartey é um defensor, zagueirão, né, lá de Gana. O Amartey, ele também tá sem contrato. O Amartey jogou no Besiktas, fez muita história no Leicester, tá? E o Amartey é um caso curioso, cara. O Amartey, ele tem 30 anos ainda, não é velho, tá?
E na última vez que jogou na Turquia, foi 23-24, ele jogou 12 jogos, começou, só jogou 18 jogos, tá? E defensivamente tem números ok, tem uma recuperação de bola de 4 bolas por jogo, mas de interceptações de desarmes até que baixo, então devia ser uma marcação que não marcava tão em cima. Se a gente pegar na Premier, cara, em 22-23, o Martey jogou 18 jogos como titular, o número de recuperação de bola deles era mais alto, o número de desarmes dele é mais alto. Eu não sei, o Amartey parece o cara que só não deu liga, sabe? E é um jogador interessante, eu acho que valeria o estudo. Muito mais do estudo do Amartey do que do Denayer. O Denayer é um cara que pra mim já não faz tanto sentido. Beleza, jogou o último jogo ali, jogou 15 jogos dos 17 possíveis da última temporada, então tá jogando. Mas o Denayer, cara, ele tem números defensivos bem básicos, sabe? Ele jogou 15, 14 começando, teve um número de recuperação por bola de 2,5 só. Número de desarme e interceptação tão baixo quanto o Amartey, só que ainda com menos recuperação de bola por jogo. Se a gente voltar antes, temporada anterior melhora um pouquinho, mas continua abaixo. Denayer, eu não vejo com esses bons olhos que uma galera vê. Ele tem 29 anos, tá? Ele é novo. Eu não acho que é o pior do mundo, mas tá longe de ser solução. Sei lá, eu trouxe aqui também pra deixar na roda. E agora a gente vai, meus queridos, pra uma outra coisa. A gente vai pegar os jogadores que estão quase sem contrato e são brasileiros. Em primeiro, eu vou colocar uma loucura aqui que não vai vir, tá? Mas o Léo Jardim. O Léo Jardim eu quis mencionar. Ele é o goleiro titular do Vasco da Gama hoje em dia. É um baita goleiro e o contrato vence no final do ano. Por que eu lembrei do Léo Jardim? Se o Brasão for embora. Agora, convence o Vasco da Gama a liberar o Léo Jardim é difícil, tá? E aí eu vou descartar essa ideia por completo quando eu trago que o Léo Jardim tem uma renovação automática. Então, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá bom? Mas eu quis trazer o nome só pra não falarem que eu não falei dele. Outro que eu vim trazer, Bernardo. Esse aqui é interessante, é zagueiro, tem 30 anos, é mais experiente. Na última temporada jogou 21 jogos dos 30 e poucos disponíveis. Já acaba o contrato agora, no meio do ano, tá? O Bernardo é um baita zagueiro, jogou inclusive de lateral esquerdo e volante. Passou pelo Brighton, pelo Salzburg, passou por bons times, tá? O Bernardo. E ele é um zagueiro muito interessante, cara. É um zagueiro que, se a gente for pegar os números dele, recentemente, 20 jogos, 18 começando, foi uma vez melhor jogador da rodada. Ele tem números de desarme assustadoramente altos, tá? 1.3 de recepção por jogo, 2.3 de desarme, 4.1 bola recuperada por partida. Na Bundesliga, na Liga Alemã, no ano passado, de novo, 33 começando, titular absoluto, fez gol. De novo, números de desarme dele, cara, são bizarros. 6 bolas recuperadas por jogo, 3 desarmes, 1.7 de interpretação. Esse cara, sim, ele viria possivelmente como solução para a zaga. O Bernardo é um ótimo zagueiro. E aí você fala, pô, mas já foi especulado no Brasil? Já. Palmeiras projetou 2025 que poderia contratar o zagueiro Bernardo, tá? Então, Palmeiras já mirou o Bernardo, seria um reforço, essa notícia é de novembro. E o meu timão, inclusive, já mapeou o Bernardo, falou zagueiro na área e tudo. E, bom, não tem nada falando dele renovar o contrato, tá? Então, se o Bernardo estiver disponível, um baita nome. Outro que eu vi é o Carlos Vinícius. Mas, vou ser sincero, eu analisei os números do Carlos Vinícius e, cara, inacreditavelmente, nos últimos 2 anos, 3 anos, o Carlos Vinícius não tem nenhum número que justifique eu pedir o Carlos Vinícius. E é assustador falar isso, mas é verdade. Então, fora Carlos Vinícius. Vamos por Andrei Giroto. Andrei Giroto, jogador da base do Palmeiras, pra quem não lembra, um jogador interessante. Base do Palmeiras mesmo? Eu lembro que ele jogou no Palmeiras, não. Base do América, Tom Benz, não era da base do Palmeiras não, mas chegou no Palmeiras. Lembro dele destacando-se no Palmeiras. O Andrei Giroto, cara, ele é um zagueiro interessante, 1,36m, ele joga nas duas, na Liga Saudita fez 29 jogos, 1 gol e 0 assistências. O Andrei Giroto eu acho um zagueiro interessantezinho, tá? Ele tem um número de desarmes legais, 29, 27 começando, então é um zagueiro bastante ativo, que acaba o contrato agora no meio do ano já. Tem 1 gol, uma assistência, números interessantes, defensivos, longe, claro, do Bernardo. Seria um jogador para compor o elenco bem aí, que de fato poderia ajudar o Santos, tá? Então, não acho loucura o Andrei Giroto jogar, não. Né? Fala que o Palmeiras até tinha de marca expressiva no Campeonato Árabe, então vai trazer bons números dele. Ele também foi muito bem na França, tá? O volante milenado por Renit no Palmeiras virou o melhor zagueiro da França. Então, essa é uma notícia interessante que mostram como que o Andrei Giroto tem evoluído. Não fala sobre a renovação dele, eu acho que o Andrei Giroto seria um jogador interessante. Vamos pra polêmica? Polêmica, pra mim, é o Giovani. O Giovani, pra quem não sabe, tá pra sair do Corinthians. É um jogador nosso rival, ponta,
Muito bom ponta na minha visão, tem 21 anos apenas. E qual que é o problema do Giovani? É que a gente não tem análise do Giovani no profissional. Ele fez um jogo só na Sul-Americana, não, no Paulista jogou um jogo também. Ele é ponta esquerdo, barra centroavante, ele tem apenas 21 anos, 1,34 m, contratar pra vencer, tá? Ele veio lá do Capivariano, jogou no Sub-20 do Corinthians, já jogou na seleção Sub-20, na Sub-23, né? Ou seja, da Olimpíada. E o Giovani, cara, eu admito que eu vi ele em copinha. Eu sempre achei o Giovani bom jogador, tá? Muito bom jogador, rápido, habilidoso, bom com a bola no pé. Mas o Corinthians não dá espaço pro Giovani, né? Tem até a notícia aqui falando agora de outubro de 24, né? Porque o Giovani não quer renovar com o Corinthians, né? E, de fato, o Giovani não deve ficar no Corinthians, tá? Eu não acho jogador ruim, só que não dá pra gente analisar o Giovani. Não tem nada, né? De número dele, justamente porque ele não joga muito. E, cara, eu acho o Giovani interessante. Ele ficou com o Ramon fora dos relacionados em 24. Cara, se tiver livre no mercado, o Giovani é um cara que, se eu fosse Santos, eu traria, tá? Bom jogador, bom jogador. Até mais interessante do que esse que eu vou trazer agora, Thiago Mendes. E vocês vão falar, mais interessante que o Thiago Mendes, cara. O Thiago Mendes é um volante, jogou 4 jogos em 21 lá na Arábia Saudita, tá? E por mais que o Thiago Mendes tenha tido uma partida interessante pelo Lille, até pelo Lyon, o Thiago Mendes tá longe de ter números interessantes, gente. O Thiago Mendes, cara, eu vou até trazer pra vocês. O São Paulo tentou acertar ele, né, no começo do ano, mas não conseguiu, aí talvez fosse vir pro meio do ano. Mas, cara, se a gente pegar os números do Thiago Mendes nos últimos jogos, ele tem jogado bem pouco mesmo, na liga. Números bem básicos, número de recuperação de bolas por jogo até alto, tá? 6. Mas na 23, 24, ele jogou 16, 14 começando, apenas um gol, uma assistência, 4 chances criadas. Novamente, ó, número de recuperação de bolas gigantesco. Mas a gente vê que ele não joga tanto, Por que ele não joga tanto no Al-Rayyan, sabe? Isso me assusta um pouco. Na liga ele jogava muito mais, era principal jogador. Então, assim, o Thiago Mendes, que jogava na França, eu queria. O Thiago Mendes, que joga no Catar, tem minhas dúvidas. Não é horrível, mas sei lá. Talvez. Danilo Barbosa, 29 anos, o contrato vai vencer agora, tá? No Botafogo. E, cara, o Danilo Barbosa é um zagueiro interessante, né? O Santos tentou ele no final do ano, ele falava que não ia renovar o contrato. Não estava especulado pelo Botafogo. E é um zagueiro interessante, zagueiro para barra volante interessante, bom jogador. Acho que poderia complementar o time do Santos, não é a solução, mas melhor do que a gente tem. Eu acho que é um bom reforço. E agora eu peço para vocês esquecerem toda a racionalidade que eu tive nesse vídeo, se eu tive alguma, e ignorarem o que eu vou falar, mas eu vou ser muito clubista, porque eu gosto muito desse cara. Gabriel Pirani, meu 10, Pirani meu 10. Jogou como titular 50% dos jogos, tá? Jogou 9 jogos dos 14 pela MLS, lá no DC United. Ele é meia, joga pela ponta esquerda e pela direita, tem contrato com opção de renovação até de 2 anos, mas ninguém sabe se vai ser exercer ou não. E o Pirani tá com o joelho dodói. O Pirani já jogou no Fluminense, onde ganhou a Libertadores no Fluminense. Jogou na seleção Sub-23, inclusive. Foi chamado para os pré-olímpicos, tá? E ele fala que em 2024 que quer voltar pro Brasil, cara. E teve consulta de alguns clubes. Eu acho o Pirani muito interessante, cara. Eu gosto do Pirani, eu gostava do Pirani no Santos. Eu acho que o Pirani ele foi exposto por a galera esperar um meia armador e o Pirani não ser meia armador. Pra mim o Pirani, ele é o segundo meia, ele é igual o Rafinha Alcântara, tá vendo? É o camisa 8, sabe? Aquele cara que tem um meia armando e tem um segundo meia que vai entrar na área pra finalizar. Pra mim esse é o Pirani. O Pirani não é 10, o Pirani é 8. E pra onde se entende isso, o Pirani joga muito mais. Eu gosto muito do Pirani, esse é o problema. Eu sou muito fã do Pirani, tem 23 anos apenas. Eu acho que seria uma aposta pro Santos muito legal trazer de volta o Pirani e jogar no 4-4-2, cara. Eu imagino o Pirani jogando Neymar, Roleiser e o reserva do Roleiser sendo o Pirani, sabe? Ou o reserva do Neymar sendo o Pirani. E o Santos jogando 4-4-2, saindo do 4-3-3, com o Pirani jogando no meio e ajudando, sendo esse segundo meio de chegada. Eu vejo muito potencial no Pirani, cara. O Pirani me lembra... o Bom Tempo eu acho melhor que o Pirani. Mas o Bom Tempo tem características que me lembra o Pirani. Saber sair jogando pra frente. Saber sair jogando, né? Lá de trás. Eu gosto do Pirani. A ideia de ter o Pirani como o Bom Tempo seria incrível. Cara, eu sou muito entusiasta do Gabriel Pirani, tá? Vocês já devem ter percebido.
Ele jogou, que nem eu falei, 9 partidas, começou 7, tá? Não fez gols, deu uma assistência, 3 chances criadas, o número de passes deles são interessantes. E, de novo, um alto número de recuperação de bolas. Então, o Pirani sendo aquele cara que vai e volta. Em 24 ele jogou bem mais, 33, 13 começando apenas. Meteu 6 gols, uma assistência, 3 chances criadas. O Pirani, novamente, ainda tinha um alto número de recuperação de bolas para um meia. Cara, eu sou muito favorável do Pirani. Traz o Pirani. De novo, Igor Vinícius. Ah, não, o Igor Vinícius, vamos lá. Outra polêmica. Igor Vinícius. Isso é polêmico, tá? Ele só poderia ser liberado no final do ano. Tá com problema na lombar. Não jogou muito esse ano no São Paulo. Mas vem a pergunta. O Igor Vinícius é tão pior que o jogador do Santos? Será que é pior? Esse é meu ponto. Em 24 jogou 30 jogos, 29 começando. Deu 2 assistências, 5 chances criadas na Série A. 4.3 bola recuperada por jogo. E fala que o Igor Vinícius não tem proposta de São Paulo para renovar e poderia assinar a partir de junho. O Igor Vinícius é lateral direito. A gente não tem nenhum lateral direito. Cara, não tô falando que é craque. Eu não acho craque. Mas assim, um time que tem o Cedric Soares vai ficar com o Igor Vinícius? Eu acho difícil. Pro Santos, que tem Léo Godoy na lateral, não vale a pena. Eu pensaria. Lima, isso aqui foi um final de negócio, o Lima vai renovar. Isso aqui vai mostrar que o Lima vai renovar, porque é um bom jogador mesmo. William Arão, a gente já sabe bem, tá especulado do Santos. William Arão, ele é um bom zagueiro, volante / zagueiro, que já foi anunciado que não vai ficar no Panathinaikos. Mas o William Arão, vai lembrar, cara, o William Arão já está cogitado no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Santos. Em todos os times tem notícias já vinculando o William Arão, tá? Então, literalmente, o William Arão é um volante interessante que todos os times querem. Atlético Mineiro, Internacional. E o Santos mesmo até pensou no Jair do Vasco. Não sei se eu fiquei a trazer o Jair aqui, porque eu acho mais difícil, porque o Jair tem muitos problemas físicos, tá? Não é um bom volante, mas muitos problemas físicos. O William Arão era bom volante o Jair, tá? Não sei, atualmente ele tá numa fase bem mais ou menos, inclusive, tá? E bom, o William Arão, ele tem bons números, 24 jogos antes de começando, foi 2 vezes jogador da temporada, da rodada, 1 gol apenas, uma chance criada apenas, defensivamente ótimos números, tá? Jogou bastante como zagueiro, inclusive, vai lembrar, então nem dá pra cobrar tantos números ofensivos. 31, 25 começando aqui, foi 7 vezes na temporada passada, 3 gols, 2 assistências criadas, ótimos números de desarme. Então o William Arão foi muito bem, tá? O William Arão foi a segunda maior nota de volante, de zagueiro na liga. Ele é um bom jogador. Eu gosto do William Arão ainda, eu acho que o William Arão ainda tem linha pra queimar, mas claro, tá no mercado emergente, a gente tem que levantar essa bandeira e é difícil de falar, né? Vamos pro próximo. O próximo também é zagueiro. Eu acho muito difícil de vir. Mas é o Juan Jesus. O Juan Jesus, ele já foi de seleção. Ele tem 1,85, até achei que ele era mais alto. Ele tem uma impulsão muito grande. Mas o Juan Jesus tem contrato só até o meio do ano. Tem uma opção do clube de renovação de 2 anos, mas ele tá com uma ruptura muscular na coxa, tá? E vai voltar agora em maio. O Juan Jesus foi titular por muitas rodadas no começo desse campeonato italiano, antes de ter lesão. Então, ele jogou 15 jogos dos 38, de uma campanha campeã do Napoli, tá? O Juan Jesus, com 33 anos, não tá tão velho assim, teve 15 jogos, 12 começando, vai lembrar que depois ele teve lesão. E desarmando, ele tem números bem interessantes para quem tá jogando mais de lateral esquerdo, tá? Mesmo nessa idade. Em 23, 24, que ele jogou mais como zagueiro, 24, 23 jogos começando, fez um gol, não criou uma chance só, mas números defensivos assustadoramente bons, tá? Cara, o William Jesus é um jogador bom de bola e que foi bicampeão italiano pelo Napoli, tá? Então, eu acho que o Juan Jesus é um cara que, se ficar livre, o Santos deveria pensar em propostas altas, porque é outro cara que é solução para a zaga. Ele e o Bernardo, tá? E vamos acabar com o Ismaili. O Ismaili é outro lateral direito, 35 anos, já tá bem mais velho. Minto, o Ismaili é de lateral esquerdo, tá? Uma posição que você não precisa tanto. Não sei porque eu sempre penso que o Ismaili é lateral direito. Mas o Ismaili, ele tem números bons, tá? Teve 16 jogos nos 34 da Liga Francesa. Não tem notícia de renovação do Ismaili, mas ele se firmou como peça-chave no Lille. E tem bons números defensivos. O Ismaili, ele se destaca como defesa e é um dos pilares do Lille.
Então, assim, se ficar livre, cara, novamente é um jogador interessante pra uma idade, né? Mas é um jogador interessante. Não vejo como um cara que não poderia vir pra agregar, mas é mais difícil. Bom, que nem eu falei, esse vídeo não é pra levar tão a sério, é um vídeo mais leve. Dois nomes que eu não coloquei, mas que eu acho que seriam espetaculares, é o Verratti e o Pogba. Verratti e o Pogba, pra mim, são dois espetaculares jogadores. O Pogba tá livre no mercado há muito tempo por causa das polêmicas que tem ele, mas é um jogador fora de nível e que o Santos deveria fazer um baita esforço se fosse tentar. E o Verratti, ele é um outro bom jogador que vai vencer o contrato agora em 6 meses e que eu acho que também poderia vir pro Santos, é um bom atleta. E vai lembrar, né, pra quem falou de novo do Paredes, o Paredes já renovou, tá? Vai até o meio do ano de 26, então não teremos Paredes em hipótese alguma. Mas é isso, cara. Eu acho que o Santos também, se fosse tentar um grande volante dessa classe, Verratti, tá? Com certeza. E é isso. Peço seu like, sua curtida, seu comentário, sua inscrição. Se você curtiu, deixe seu like. É um vídeo mais leve aí pra gente descontrair, então não leve tão a sério. Mas espero que vocês tenham gostado, beleza? Forte abraço, meus queridos, e agora eu fui.